Este artigo aborda o envolvimento de um célebre maçom, descendente de escravos e ele próprio ex-escravo, que teve fundamental importância no movimento abolicionista no Brasil, na segunda metade do século XIX. Cabe lembrar que o Brasil foi o último país do continente americano a decretar a abolição da escravatura. Os interesses econômicos vigentes e sua forte influência na política da época protelaram ao máximo este acontecimento inevitável, dada uma mudança estrutural e ideológica proveniente de um novo sistema advindo com a modernidade. Embora a Lei Áurea tenha posto um fim jurídico nesta desumana atividade, infelizmente ainda hoje se percebe o preconceito com relação a diferentes etnias, principalmente com relação aos negros. Vamos, através destas breves páginas, contar um pouco da história de Luiz Gama, este grande personagem do século XIX, e refletir não somente sobre sua atuação, mas esforçando-nos para mentalmente viajar no tempo e assumir o lugar dos escravizados, e assim, ainda que vagamente, perceber um pouco dos momentos terríveis a que foram submetidos e que ainda produzem ressonâncias nos dias atuais. Luiz Gonzaga Pinto da Gama representa um dos pilares do movimento abolicionista nacional pelo seu destaque e papel fundamental na luta pela libertação dos escravos no Brasil. Libertação esta que somente alcançou fim sancionado pela Lei Imperial nº 3.353, popularmente conhecida pelo nome de Lei Áurea, de 1888. É evidente que outros importantes nomes tiveram papel relevante no processo de abolição, como José do Patrocínio e André Rebouças, também descendentes de escravos, dentre outros. Luiz Gama, no entanto, foi o único abolicionista ex-escravo de nossa história e, com sua luta e sua perseverança, tornou-se um verdadeiro herói, sobressaindo-se numa sociedade extremamente preconceituosa e dependente da mão de obra escrava, cujo sistema desumano e cruel era justificado pelas mais absurdas teorias teológicas e filosóficas e políticas, baseadas principalmente em interesses econômicos. Crê-se que o atraso no desenvolvimento do Brasil, dentre outros fatos, se deve à tardia abolição dos escravos, negligenciada e postergada ao limite pelo sistema econômico de uma sociedade dita cristã que não seguia de fato os mandamentos de seu Deus. Neste ano de 2022, estamos a apenas 134 anos da abolição e ainda se podem notar claramente os efeitos negativos que a escravidão deixou na sociedade. Reflexos perversos, como a intolerância e preconceitos de todo tipo, são facilmente perceptíveis, em especial com relação às diferenças culturais e associados principalmente à cor da pele. Mesmo nos primórdios da maçonaria, observamos traços de preconceito racial. As Constituições de Anderson, de 1723, refletiam um pensamento não humanizado no sentido integral do termo. Havia, de certa forma, um aspecto seletivo quando mencionava no item 3 das lojas o seguinte parágrafo, abre aspas, as pessoas admitidas como membros de uma loja devem ser homens bons e de bons princípios, nascidos livres, de idade madura e discretos, não mulher, não escravo, nem imorais ou escandalosos, mas de boa reputação. Fecha aspas. Evidente que em 1723, quando foi escrito, o texto tratava da escravidão humana, e não exatamente como se interpretam hoje os termos nascidos livres e não escravo, ou seja, eufemisticamente como livres pensadores e escravos de paixões mundanas. Lembremos que no final do século XVII e início do século XVIII, o tráfico de escravos estava em grande atividade, não somente em Portugal e Espanha, mas em diversas nações que adotavam o sistema escravagista como algo normal e necessário à economia. Em Londres, em meados do século XVII, foi criada a Company of Royal Adventurers of England Trading with Africa, com o objetivo de monopolizar o tráfico de escravos por um milênio, ou seja, até o ano de 2660.
Tratava-se de uma companhia de iniciativa privada com apoio governamental, que tinha, dentre muitos outros, dentre seus sócios, gente da própria realeza e nobreza britânica, dentre os quais, o próprio rei Charles II, 2 duques, um marquês, 2 condes, 4 barões e 7 cavaleiros. O duque de York, irmão do rei, assumiu o cargo de presidente. Um importante destaque na lista de acionistas era a nova rainha Catarina de Bragança, filha do rei de Portugal, recém-casada com o rei Charles II. Outro dos sócios iniciais da RAC, Royal African Company, era um jovem chamado John Locke, que mais tarde se tornaria um dos mais importantes filósofos modernos. A história é testemunha das, entre aspas, justificativas absurdas para a escravidão, que submetia povos conquistados ou mesmo nações inteiras consideradas inferiores, tendo como parâmetro uma visão eurocêntrica de superioridade. O darwinismo social, de Herbert Spencer, 1820 a 1903, é uma prova irrefutável da suposta racionalidade que dava contornos ao escravagismo. Baseado nos estudos de Charles Darwin, o autor sugere uma visão particular da teoria evolucionista que, aplicada ao desenvolvimento das sociedades humanas, justificaria a supremacia de alguns grupos étnicos sobre outros mais débeis. Seus pontos de vista, ao serem adotados, justificaram e motivaram o imperialismo e suas atrocidades, seus ideais de eugenia, racismo e reverberaram até o século XX no fascismo e nazismo. Abre aspas. O negro fez a sua obrigação. Pode se retirar. Possui infelizmente uma significação profunda. Durante milênios, o cavalo teve que servir e ajudar o homem em certos trabalhos, nos quais agora o motor suplantou, o que dispensou perfeitamente o cavalo. Daqui a pouco, este terá cessado toda atividade. No entanto, sem a sua cooperação inicial, o homem dificilmente teria chegado ao ponto em que hoje se acha. Eis como a existência de povos inferiores tornou-se primordial na formação de civilizações superiores, nas quais só estes antes poderiam suprir a falta de recursos técnicos, sem os quais nem se pode imaginar um progresso mais elevado. Só depois da escravidão de raças inferiores é que a mesma sorte tiveram os animais e não vice-versa. Fecha aspas. No século XX, Hitler adotou o conceito de darwinismo social, acreditando na superioridade da raça e na sobrevivência dos mais aptos, justificando sua política genocida sem precedentes. A pergunta que cabe é: como é possível, ainda hoje, sermos testemunhas de inúmeros atos preconceituosos, ainda que velados, de adeptos ao pensamento retrógrado desta absurda teoria de superioridade com relação às pessoas de diferentes etnias? O preconceito racial e a violência que ele gera estão aí, todos os dias, de várias maneiras. Esta trajetória da discriminação racial vem desde a antiguidade. Povos de origem grega e latina consideravam os estrangeiros como povos bárbaros. Relatos bíblicos evidenciam esta prática entre irmãos, como é o caso de José, filho de Jacó, vendido aos egípcios como escravo. Saga esta narrada no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, nos capítulos 37 a 50. Já o conceito de raça tem suas raízes nos séculos XV, XVI e XVII, com o processo de expansão marítima e a colonização em larga escala dos países luso-hispânicos do continente americano, assegurados pelos princípios de cunho evangelista e as políticas expansionistas da Igreja Católica. O comércio de seres humanos na África era acompanhado pelos famosos jesuítas, que os batizavam antes deles serem encaminhados para as Américas. Abre aspas. Salvando sua alma, mas sendo donos de seus corpos. Fecha aspas. Uma visão eurocêntrica de suposta superioridade de raça se estendeu e se consolidou no século XIX com o filósofo francês Arthur de Gobineau, 1816 a 1882. Em seu, abre aspas, ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, fecha aspas, justificando a escravidão e guerras em nome do necessário higienismo,
Gobineau esteve numa missão diplomática no Brasil em 1869 e, segundo ele, o Brasil não seria uma grande civilização. Acreditava inclusive que a população brasileira seria extinta em cerca de 200 anos em razão da mistura de raças. Segundo suas palavras, abre aspas, já não existe nenhuma família brasileira que não tenha sangue negro e índio nas veias. O resultado são compleições raquíticas que, se nem sempre repugnantes, são sempre desagradáveis aos olhos. Fecha aspas. O imperador Pedro II admirava a erudição de Gobineau, porém não compartilhava integralmente de seu posicionamento relativo à miscigenação. Se hoje ainda nos deparamos com o racismo, pode-se conectar este efeito à causa, ou seja, os mais de 300 anos de escravidão no Brasil e sua tardia abolição, sem nenhuma política adotada para a inclusão da população negra na sociedade. Não se preocuparam efetivamente na inserção dos libertos no mercado de trabalho, no direito à educação, à saúde, à moradia, ficando estes à margem da sociedade, ocasionando pobreza profunda, com reflexos negativos na formação da sociedade, cujo desequilíbrio observamos até os dias de hoje. A maçonaria talvez tenha sido a primeira sociedade a encarar de frente os erros e as atrocidades cometidas pelo homem, e passou a admitir em suas fileiras os irmãos negros que vieram somar com sua experiência e sabedoria de vida sofrida, ensinando, com seu exemplo de determinação, com testemunhos em carne e osso, o quanto foi absurda a escravização e o quão nocivo ainda é o racismo estrutural em nossa sociedade. Na maçonaria de hoje não existe racismo e não existe discriminação de qualquer tipo. Nela todos são homens, são iguais, e se agora ela é intolerante com alguma coisa, o é com a intolerância e a discriminação. Uma vida laboriosa. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu aos 21 dias do mês de junho de 1830, na Bahia, filho de um fidalgo português e uma negra liberta, Luísa Marim, que, segundo alguns autores, participou de inúmeras insurreições contra a escravidão naquela parte do país. Seu pai, por sua vez, de vida desregrada, era dado à jogatina, fato que o levou à falência e que inescrupulosamente o fez vender o próprio filho como escravo aos 10 anos de idade. Após a abdicação de Dom Pedro I, um ano após o nascimento de Luiz Gama, o Brasil vive o período regencial, que se estende de 1831 a 1840. Em 1835, quando o menino tinha apenas 5 anos, ocorre na província da Bahia, em Salvador, a Revolta dos Malês, negros de origem islâmica, que impactou toda a região e cujos relatos devem ter ficado impregnados na memória do menino. Este não foi o único evento que representou a revolta dos escravizados, mas foi o maior e mais significativo daquele período. Vendido, Luiz Gama foi levado como escravo para São Paulo. Analfabeto até a adolescência, aprende a ler e escrever com a ajuda de um pensionista da casa de seu dono e secretamente buscou na legislação vigente provas da ilegalidade de sua venda como escravo e de sua condução para São Paulo, após o que foge e conquista a liberdade por si só. O fato de ser filho de um fidalgo português e de uma escrava liberta lhe garantia o direito de liberdade. Autodidata fabuloso, dedicou-se ao estudo do direito e atuou como advogado provisionado, mesmo sem o título. Seu foco eram as causas dos escravos, defendendo-os com garra e determinação. Sempre pobre e sofrendo os preconceitos acentuados da época, jamais cobrou pelos seus serviços na defesa destes desvalidos. Além da dedicação à advocacia em prol dos escravos, foi escritor, com diversas poesias e artigos relacionados à causa libertária. Foi redator da Gazeta da Tarde, um jornal verdadeiramente abolicionista, cujo proprietário era o também descendente de escravos, José do Patrocínio. Luiz Gama destacou-se e ganhou notoriedade na sociedade da época
por sua capacidade dialética e seus conhecimentos das leis na luta abolicionista no Brasil, conseguindo liberdade para mais de 500 negros escravizados. Todo seu trabalho era embasado em argumentos que consideravam as próprias leis vigentes, quase nunca cumpridas por parte dos magistrados alinhados com os interesses escravocratas. Em 1831, especificamente em 7 de novembro, foi promulgada a Lei Feijó, que estabelecia que todos os negros que entrassem no Brasil a partir daquela data seriam livres. Não precisamos raciocinar muito para saber que essa lei foi burlada. Caso contrário, não haveria mais tráfico de escravos. Esta lei ficou conhecida na linguagem popular como Lei, entre aspas, para inglês ver, fecha aspas, termo que usamos até hoje para designar algo falacioso. Os escravagistas sempre alegavam que o negro já era propriedade deles antes desta data, falsificando documentos e realizando comércio clandestino a despeito da lei e contando com vistas grossas por parte das autoridades governamentais. Neste sentido, a Inglaterra, através de seu parlamento, por interesses mercantis em virtude da crescente industrialização, criou no ano de 1845 a Lei Bill Aberdeen, que dava à marinha inglesa o direito de aprisionar qualquer navio suspeito de tráfico negreiro no território brasileiro e, com isso, afetando diretamente os interesses dos traficantes de escravos no Brasil. Depois de alguns anos, em 1850, surge a Lei Eusébio de Queiroz, maçom, que aplicava multa ao tráfico internacional de escravos, também burlada, e que não deu fim ao tráfico, uma vez que os lucros obtidos pelos traficantes eram expressivos, na razão de 1 para 30. Assim, os traficantes preferiam correr o risco. Estima-se que aproximadamente 300 mil escravos ainda entraram no país após esta lei. Deu-se início a uma forçada reprodução de escravos. Mulheres escravas eram selecionadas para a procriação, feito animais, para manter o sistema como uma verdadeira indústria de procriação de gado humano. Uma das maneiras de barrar essa prática foi criada em 1871, através da chamada Lei do Ventre Livre, que garantia a liberdade para todos os filhos de escravas nascidos a partir de setembro daquele ano. Tratou-se, porém, de mais uma falácia jurídica, uma maneira de protelar a efetiva libertação dos escravos, já que a lei determinava que uma criança seria livre ao completar 8 anos de idade e poderia ser entregue à tutela do Estado em troca de uma indenização de R$600 mil ao dono. Caso este não se interessasse, poderia ficar com o suposto liberto até os 21 anos de idade. Constatou-se que, em território nacional, apenas 58 crianças ficaram sob a tutela do Estado. Podemos imaginar em que condições. Luiz Gama, baseado na Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831, intensificou sua atividade no combate à escravidão, pois, mesmo sendo fraudadas as certidões por parte dos párocos que trabalhavam junto aos latifundiários escravocratas, ele trabalhou veementemente para provar tais fraudes, já que todos de certa idade ou mais novos não poderiam estar na condição de escravidão. Mas os interesses econômicos falavam mais alto. A escravidão interessava por demais as elites fundiárias que buscavam uma mão de obra barata e que poderia ser explorada até a morte, uma vez que não exigia gastos com formação. Somente uma alimentação básica, à base de mandioca, e uma moradia precária nas senzalas da agonia. Portanto, através do tráfico, o custo de reposição era mais conveniente do que o bom trato dos escravos, que eram substituídos facilmente. Por outro lado, o crescente mercado industrial exigia uma força de trabalho mais capacitada e profissionalizada. Daí os interesses econômicos das nações europeias dominantes, particularmente a Inglaterra, que defendiam o trabalho assalariado como uma forma de gerar um mercado consumidor, base das raízes do capitalismo, mais abrangente para seus produtos. Como no Brasil, os latifundiários estavam tomados por preconceitos e totalmente desinteressados em reverter a mão de obra escrava em mão de obra assalariada, teve início a imigração europeia, por 3 razões: substituir gradualmente a mão de obra escrava,
minimizar os efeitos do excesso de mão de obra nos países de origem e, entre aspas, esbranquiçar a população brasileira. O antropólogo e médico carioca João Batista de Lacerda foi um dos principais expoentes da tese do embranquecimento entre os brasileiros, tendo participado, em 1911, do Congresso Universal das Raças em Londres. Esse congresso reuniu intelectuais do mundo todo para debater o tema do racialismo e da relação das raças com o progresso das civilizações, temas de interesse corrente à época. Batista levou ao evento o artigo, abre aspas, Sur les métis au Brésil, sobre os mestiços do Brasil em português, em que defendia o fator da miscigenação como algo positivo, no caso brasileiro por conta da sobreposição dos traços da raça branca sobre as outras, a negra e a indígena. A luta pela abolição não foi meramente uma imposição inglesa, como afirmam muitos. Foi sim medida e analisada paulatinamente, sempre com base nos interesses financeiros e econômicos. Leis promulgadas para minimizar o impacto de uma abrupta libertação dos escravos e avaliação das consequências disso para a economia do Brasil. O papel desempenhado por verdadeiros heróis como Luiz Gama, revoltas e insurreições populares, fugas e formação dos quilombos, que aliás existem até os dias atuais, marcaram uma inevitável e irreversível abolição total, pelo menos do ponto de vista jurídico. Luiz Gama, em sua luta pela libertação da escravidão, associou-se também à luta contra a monarquia. A Lei Áurea de 1888, romantizada pelos livros de história, mesmo que houvesse integrantes da monarquia a favor da abolição, foi também promulgada como uma tentativa de salvaguardar o sistema monárquico. Luiz Gama não viveu para ver o seu sonho realizado. Faleceu em 1882, portanto, 6 anos antes da abolição e 7 anos antes da proclamação da República. Seus escritos demonstram muitas vezes o seu posicionamento concernente à ligação que fazia entre a monarquia e o sistema escravocrata. Nas palavras de Luiz Gama, abre aspas, a turbulência consistia em fazer eu parte do Partido Liberal e, pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela vitória de minhas e suas ideias e promover processos em favor de pessoas livres criminosamente escravizadas e auxiliar licitamente, na medida de meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. Fecha aspas. Defensor da luta abolicionista ao mesmo tempo que era defensor da República, considerava um paradoxo defender a monarquia e a abolição ao mesmo tempo. Mas, em seu espírito tolerante, aceitava os posicionamentos de seus pares como Joaquim Nabuco, por exemplo, membro da mesma loja maçônica à qual Gama pertencia, que apoiava o sistema monárquico parlamentar. Não se pode, contudo, associar a luta pelo fim da escravidão com a República. São assuntos distintos, mesmo porque vários republicanos eram latifundiários e proprietários de escravos, caso, por exemplo, de Campos Sales, maçom, que viria a ser presidente da República. Lígia Fonseca Ferreira, bacharel em Letras e Linguística pela Universidade de São Paulo, doutorou-se em Letras pela Universidade de Paris, Sorbonne, com a tese sobre a vida e a obra do ex-escravo, escritor, jornalista e advogado abolicionista, que somente teve seu título reconhecido pela OAB no ano de 2015. Organizou trabalho pioneiro sobre a vida e obra de Luiz Gama, da qual faço uso neste artigo seguindo sua cronologia biográfica. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nascera livre e foi vendido pelo seu pai, um fidalgo português cujo nome jamais foi revelado por ele. Um ano após seu nascimento, em 7 de novembro de 1831, Dom Pedro I, maçom, que havia fechado a maçonaria no Brasil, retorna a Portugal, onde assume como Dom Pedro IV. Iniciou-se no Brasil o período regencial, de 1831 a 1840, marcado por inúmeros acontecimentos de turbulência, dentre as quais a Revolta dos Malês, em Salvador, Bahia, no ano de 1835, protagonizada por escravos africanos muçulmanos.
Muitos pesquisadores atribuem a Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, alguma participação neste evento. No entanto, nenhuma comprovação documental foi encontrada a respeito. Luiz Gama jamais conseguiu reencontrar sua mãe, embora tenha tentado tal feito por 3 vezes ao longo de sua vida. Na ocasião em que foi vendido como escravo, seguiu para o Rio de Janeiro e posteriormente para Santos, e de lá para Campinas, não sendo comprado nesta localidade pela fama que os baianos tinham de ser rebeldes. Ser baiano, aos olhos dos paulistas, significava problema. Posteriormente, Luiz Gama segue então para São Paulo, sob o domínio de Antônio Pereira Cardoso, seu senhor. Ainda escravo, Luiz Gama aprende a ler e escrever com o auxílio de um pensionista de seu senhor, o estudante Antônio Rodrigues do Prado Júnior. Secretamente, conseguiu provas de sua condição de liberto e foge da casa de seu algoz, alistando-se na guarda municipal por questão de sobrevivência. Inicia então um trabalho como copista no escritório do chefe de polícia, o conselheiro Francisco de Souza Furtado de Mendonça. Furtado de Mendonça, além de chefe de polícia, era um catedrático da Faculdade de Direito em São Paulo, o que leva a crer que Luiz Gama pode ter tido contato com a biblioteca deste, ampliando consideravelmente sua erudição e capacidade extraordinária de escrita, principalmente em termos jurídicos. Somente no ano de 1850, através da Lei Eusébio de Queiroz, seria extinto definitivamente o tráfico negreiro, fato ocorrido devido a imposições da Inglaterra com forte motivação econômica dada a Revolução Industrial e o rompimento com os processos produtivos anteriores. Em 1856, portanto aos 26 anos, inicia trabalho como copista de textos, amanuense, como dito na época, na Secretaria de Polícia de São Paulo, fato que possibilitou estar inteirado com as múltiplas injustiças cometidas contra os escravos. No ano seguinte, conhece sua companheira, Claudina Fortunata Sampaio. Luiz Gama abandonou definitivamente a carreira militar após ter sido condenado por insubordinação, fato este não bem esclarecido pela historiografia, passando a colaborar no jornal Correio Paulistano de Joaquim Roberto de Azevedo Marques. Teve participação ativa neste jornal, principalmente a partir de 1860, quando este estava sob a liderança de Américo de Campos, bem como de José Maria Lisboa, ambos maçons de orientação liberal, linha de pensamento que Gama abraçou. Em 1858, perde sua filha Luísa, com apenas 2 meses de idade, vítima de varíola. Neste mesmo ano faz amizade com José Bonifácio, o Moço, importante político e intelectual do período, professor de figuras como Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Rodrigues Alves e Afonso Pena, todos maçons. Em 1859 nasce seu filho, Benedito Graco Pinto da Gama, e é também o ano em que publica, abre aspas, Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, fecha aspas, considerada hoje como uma obra precursora da literatura negra no país, embora desconsiderada na história literária brasileira. Hoje é possível verificar diversos estudos acadêmicos desta obra magnífica de um verdadeiro homem de princípios inabaláveis, ex-escravo, autodidata, poeta e abolicionista. A partir de 1863, inicia sua participação como membro do Tribunal do Júri em São Paulo, já nesta época mantendo laços de amizade com outro importante afrodescendente, Luiz Ferreira de Menezes, e, unidos, desempenham um grande papel na luta anti-escravagista. Durante o ano de 1864, em parceria com o caricaturista Ângelo Agostini, Luiz Gama inaugura o informativo humorístico O Diabo Coxo, ano em que se inicia a Guerra do Paraguai, onde inúmeros escravos eram enviados por seus senhores em troca de títulos e honrarias por parte da coroa. Foi iniciado na maçonaria, na augusta e respeitável loja simbólica 7 de setembro, provavelmente em 1865, mesmo ano em que ocorre o fim da Guerra de Secessão e a abolição nos Estados Unidos. A República e o fim da escravidão norte-americana foram para Luiz Gama mais uma inspiração em sua contínua luta pela democracia
e a libertação dos cativos brasileiros. Trabalhando incessantemente neste sentido, torna-se membro em 1867 da Sociedade Esperança, de objetivo filantrópico para a alforria de escravos. Com apenas 3 anos de ordem maçônica, atinge o grau 18, soberano príncipe Rosa Cruz. Sabemos que naquela época ninguém poderia ser venerável de uma loja sem ter sido antes investido neste grau. Em 9 de novembro de 1868, juntamente com outros abolicionistas, tais como Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Rui Barbosa, Salvador de Mendonça de Azevedo Marques, Olímpio da Paixão, Américo Brasiliense, Antônio Lousada Antunes e Ferreira de Menezes, funda a mais importante loja maçônica daquele período, a América, cujo propósito primordial seria o trabalho incondicional em prol da abolição da escravidão e a instauração da República. Para o ingresso nesta loja, dentre outras condições estabelecidas pela ordem, os candidatos deveriam alforriar todos os seus escravos. Partiu desta loja, com apoio de todos os irmãos, uma proposta de Rui Barbosa, submetida ao Grande Oriente dos Beneditinos, de um projeto de lei para o fim do elemento servil. Para tanto, a oficina criou uma entidade paramaçônica com a participação das esposas, angariando fundos para comprar a liberdade de escravos, além de biblioteca pública e escolas. Até hoje, a Loja América existe. Completou 150 anos em 2018 e, ao visitá-la, podemos ver os documentos de alforria apresentados em seu museu. A partir de 1869, a participação de seus integrantes na imprensa e nos assuntos relacionados à abolição a tornou extremamente popular na cidade de São Paulo, atuando na fundação do Clube Radical Paulistano e de publicações como o Semanário Radical Paulistano, juntamente com Rui Barbosa, Américo Brasiliense, Américo de Campos, Olímpio da Paixão e outros membros. Na Rua 25 de Março, hoje conhecida por seu comércio, Luiz Gama e Olímpio da Paixão atuaram como professores de uma escola gratuita para crianças e de um curso primário noturno para adultos, dentre os quais escravos libertos. Foi um dos que participou da fundação do Clube Radical Paulistano, que posteriormente se chamaria Clube Republicano de São Paulo, com outros irmãos maçons, avançando com seu propósito libertário e democrático. Foi acusado de comunista, perseguido e ameaçado de morte por parte da oligarquia escravocrata, mas mesmo assim manteve-se firme e irredutível em seus objetivos. Participou da primeira reunião da Convenção de Itu, mas logo abandonou o movimento ao ver que em seus quadros incluía vários oligarcas favoráveis à escravidão, fato incompatível com a república que idealizava. Em 1874, foi eleito venerável da Loja América, ocupando esta posição até sua morte, em 1881. Luiz Gama faleceu antes de ver concretizados seus ideais abolicionistas e republicanos, que se materializariam, respectivamente, 6 anos e 7 anos após sua morte. Mas sua determinação honra a todos os maçons. Seu caráter e princípios inabaláveis, alinhados com o propósito de liberdade, igualdade e fraternidade, sem reservas em prol de uma sociedade justa e equilibrada, deixa aos brasileiros e à humanidade em geral um grande legado. Um homem de tal envergadura não deve cair no esquecimento. Seu espírito de perseverança e determinação enobrece, sobretudo, a instituição maçônica brasileira e mundial por sua honra e pela história de vida alicerçada nos princípios da ordem. Um homem que foi reconhecido como advogado somente no ano de 2015, como citado anteriormente, e consagrado pelo título de patrono da abolição da escravidão do Brasil, em 16 de janeiro de 2018, pela Lei 13.629, e inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, pela Lei 13.628. Situação dos negros no Brasil atual. As conquistas dos negros no Brasil, nestes 134 anos de liberdade, têm sido difíceis e repletas de impedimentos por questões raciais estruturais. As dificuldades interpostas no caminho pela falta de leis
que pudessem dar fim aos sofrimentos e proporcionar uma inclusão social da população negra de forma justa e efetiva, acarretaram uma total disparidade na estruturação da sociedade brasileira, especificamente entre brancos e negros. A violência atinge muito mais a população negra do que a população branca, e é ínfima a representação negra no Congresso brasileiro, o que impede que propostas de leis inclusivas sejam efetivamente aprovadas e aplicadas. De acordo com os dados do IBGE, censo de 2013, apenas 10% da população negra possui um ensino médio completo. Em relação à renda, os negros percebem, em média, 42% a menos de salário do que a população branca e enfrentam historicamente a falta de oportunidades igualitárias. A abolição, em 1888, produziu um número estrondoso de renegados e marginalizados pela falta de um programa de inclusão dos negros, que continuaram a sofrer uma vida de miséria e pobreza endêmica, pautada pelo racismo institucionalizado e disseminado pela elite dominante, predominantemente de origem europeia. Somente no ano de 1951, através da Lei Afonso Arinos, o preconceito racial tornou-se contravenção. No ano de 1989, a Lei Alberto de Oliveira tipificou como crime o racismo. Em 2010, publicou-se o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288, evidenciando a importância cultural africana no Brasil. Não obstante dos quilombos remanescentes, que, de acordo com o levantamento da Fundação Cultural Palmares, somam aproximadamente 3.500, somente 154 foram reconhecidos e protegidos por essa lei. Durante anos, os trabalhos domésticos foram ocupados, na grande maioria, por pessoas negras e sem direitos trabalhistas. Estes somente instituídos em 2013. Fato que foi considerado como a segunda abolição da escravatura. Em 2012, outra lei, a 12.771, numa tentativa de minimizar as distorções sociais, determinou cotas para o ingresso dos descendentes dos escravos nos cursos superiores. Fato que gerou e gera polêmica entre apoiadores e contestadores, que por falta de conhecimento histórico não compreendem a necessidade de viabilizar o acesso às oportunidades aos excluídos de nossa história. A Lei 12.990, de julho de 2014, reservou aos afrodescendentes 20% das vagas oferecidas pelos concursos públicos, mais uma medida de apoio objetivando o mesmo propósito inclusivo. Embora estas medidas tenham sido tomadas tardiamente, muitos ainda veem como um privilégio desnecessário. O fato é que a lei não altera o sentimento racista. O trabalho de combate ao racismo é fundamentalmente realizado no seio da família, e não há lei que possa mudar sentimentos infundados de superioridade. De qualquer forma, o preconceito enraizado na sociedade brasileira existe, mas vem sendo paulatinamente superado com muita luta e determinação, numa tarefa que se iniciou com os grandes abolicionistas de nossa história e que hoje depende de cada um de nós. É preciso que todos estejamos alertas para combater qualquer tipo de preconceito que exclua seres humanos ou os coloque em posição de inferioridade. Conclusão. O espaço maçônico certamente permitiu a projeção das reivindicações abolicionistas, principalmente por parte dos negros libertos, como Luiz Gama, José do Patrocínio e os irmãos Rebouças. É importante observar que o movimento abolicionista não foi unânime na maçonaria. Inúmeros escravocratas da época rejeitavam seus ideais, mas, mesmo assim, não há dúvida que o ambiente proporcionado pelas lojas maçônicas permitia a discussão e o debate de questões sem que, por isso, fossem enfraquecidos os alicerces da instituição, cujo lema é a liberdade, igualdade e fraternidade acima de tudo. Porém, é imprescindível ressaltar que nem todos os núcleos maçônicos admitiam negros libertos ou mesmo descendentes de negros libertos. Fato este que somente ocorria quando a loja maçônica tinha um objetivo específico republicano e ao mesmo tempo abolicionista,
como é o caso das oficinas aqui mencionadas. Todo o processo de escravidão no Brasil deixou marcas profundas na sociedade brasileira, mantendo em grande medida o sentimento racista que observamos até os dias atuais. Inúmeras estatísticas mostram os reflexos deste passado trágico, evidenciados hoje pelas distorções sociais, com números díspares em quantidade de negros nas universidades, salários mais baixos em relação aos brancos, racismos de toda sorte, mesmo velados e disfarçados, que excluíram e excluem os negros construtores desta nação, como afirmava Luiz Gama. A abolição agora deve se dar nas mentes daqueles que, infelizmente, ainda alimentam a discriminação e o racismo na sociedade. Seguir o exemplo deste grande personagem da história do Brasil e da história da maçonaria brasileira é o mesmo que manter viva a chama dos iluminados pelo grande arquiteto do universo. O presente artigo teve como foco Luiz Gonzaga Pinto da Gama, sem desmerecer outros abolicionistas que tiveram grande importância histórica. No entanto, ele recebe destaque por ser o único ex-escravo e hoje está reconhecido como herói e patrono da abolição no Brasil. Abre aspas. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à terra, abriga, sob sua superfície escura, vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Fecha aspas.